Instagram, galera do YouTube. Estamos indo para mais uma live dessa temporada MDV. MDV, para você que não sabe, é mudança de vida. Então, nós iniciamos, esse novo episódio do MDV. Acredito eu que já está indo para a terceira ou quarta live, a quarta live. E confesso para você que está aí do outro lado que realmente, nós temos aprendido muito. Por que, Wens, que você está dizendo que tem aprendido muito? Porque você tem que entender que quando você aprende e ensina, você acaba aprendendo muito mais. Então esse é o nosso objetivo. É por isso que nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Um assunto que muitos, na verdade, têm medo, né? A maioria das pessoas, elas preferem ficar na estabilidade do que ir para o mundo, dos negócios, ou seja, arriscar, Foi o que eu fiz há mais de uma década. E é por esse motivo que eu estou aqui para falar desse assunto para você. E aí vamos começar, você que está no YouTube, vamos apertar o like, se inscreve no meu canal, aperta o dislike se você não curtir. Compartilha esse vídeo, tá? Porque vai fazer muito sentido e vai ajudar outras pessoas. É por esse motivo que nós estamos aqui. Um abraço a todos que estão entrando na live, a Lázara, o Vinícius. É sobre isso, tá? O nosso objetivo aqui é transbordar, é entregar tudo que nós temos. Um abraço também para a Tássia, que está aí do outro lado também. Beijinho para você, viu, Tássia? Você é linda. É sobre isso, tá? Então nós estamos aqui pronto para entregar tudo que nós temos. Eu já vou fazer isso aqui, galera. Ó, você que está aí do outro lado, pega o aviãozinho. Você que está aqui no YouTube, compartilha esta live. Compartilha ela, manda para mais pessoas. Porque assim você vai estar também, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Qual que é esse propósito, Enes? Transbordar na vida de outras pessoas. E como que eu faço para transbordar na vida de outras pessoas? É também de alguma forma, levando essa informação para elas. Porque o assunto que eu vou falar aqui agora é muito importante, porque eu vou falar tudo sobre as minhas experiências. Como que foi para eu iniciar, como que foi para eu estar dentro do jogo e depois como que eu fiz para sair, do operacional e ir para um outro estágio, O que é o outro estágio, Enes? Um estágio de investidor. Um estágio de quê? De estratégico. Mas para isso nós vamos falar do primeiro pilar. Então a live de hoje ela é distribuída em 3 fases, Nós vamos falar do quê? Como iniciar, como sair da CLT, como sair da estabilidade. Depois, para você que já está empreendendo, como você sair do operacional e ir para o estratégico. E dentro disso nós vamos falar de vários assuntos. Um abraço também para o grande Marcelo, Marcelão aí dos containers. Abraço para você, meu nobre. Suzana também. É sobre isso. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje nessa live é: você que está hoje na CLT, tem como você pegar e começar a aprender mesmo estando na CLT. Depois nós vamos falar para você que está empreendendo. Tem como você sair aquele formato antigo que quem engorda o boi é o olho do dono. Então não é isso. Você precisa de treinar seu time. Você precisa entender que para você ir para um novo nível, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa de sair e deixar essas crenças que falaram para você lá, talvez lá na sua infância, e você foi vendo isso de geração em geração. E aí você acha que para realmente a sua empresa, o seu negócio desenvolver, você precisa estar dentro dele, Aquela máxima, quem engorda os boi é o olho do dono. Não é verdade. É verdade que você precisa de aprender. É verdade que você, muitas vezes, para aprender, vai ter que pagar o preço. Você vai ter, conforme nós falamos na live anterior, você vai ter que passar pelo fracasso, você vai ter que dar algumas caneladas. Esse foi meu caso. No meu caso, é isso. O YouTube tá funcionando, beleza? Dê uma olhadinha, tá na pegada. Eu sei que o Instagram tá aqui, todo vapor. Então aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar aqui o aviãozinho e vou
descer o dedo aqui, galera, ó, sem dó. Não tenha dó, manda essa live pra galera aí. A galera quer curtir a live. E o nosso objetivo é fazer isso, né? Fazer com que as pessoas entendam o recado. E para isso, vamos descer o dedo. Até a taça tá no jogo aqui, ó. Ó. Eu tô mandando para todo mundo. Ó, acabei de mandar pra galera. Faça isso também. Manda o dedo aí nesse aviãozinho e vamos compartilhar essa live, porque essa live ela é pura experiência, né? Você tem que falar daquilo que você vive. Você tem que falar daquilo que você tem experiência. Wendys, mas por que você está trazendo esse assunto aqui agora de empreendedorismo? Porque eu sou improvável, fui criticado assim como você é criticado, fui perseguido, sou filho de pais separados, sou filho de uma gari, sou filho, né, de um catador de lixo. Então é sobre isto. É sobre o quê? Sobre você superar fases. E o recado que eu quero trazer para você, hoje essa live, ela é dividida em 3 fases. Como que seriam essas 3 fases, Wendys? Para aquele que está iniciando, quando eu falo iniciar, é aquele cidadão que ainda está empreendendo no CNPJ dos outros. Como que eu empreendo no CNPJ dos outros? Trabalhando no CLT. Você está trabalhando para alguém e automaticamente, né, você trabalha no CNPJ de alguém. Só que coloca isso um tempo, né? Um tempo para você sair, né, da CLT. Não é para você ficar a vida toda e morrer trabalhando para os outros. Não. A vida, na verdade, é uma aventura. Um abraço para você também, César. César que está sempre na nossa live. E hoje, César, nós estamos falando aqui agora sobre empreendedorismo. E essa fase que nós estamos falando, elas são divididas em 3 fases. Para aquelas pessoas que estão na CLT, para aquele que já está empreendendo e para aquele que precisa sair, né, do operacional e entrar no que, Wendys? No tático, ou seja, no estratégico. O estratégico faz você crescer, beleza? Você que está chegando aí agora, pega esse aviãozinho, desce o dedo, vamos levar isso para mais pessoas. Você do YouTube, vamos compartilhar essa live. Você que ainda não me segue no YouTube, se inscreve no meu canal, tá? Por que eu estou batendo a tecla falando isso para você? Porque o algoritmo, tanto do Instagram como o do YouTube, tem que entender. Como que ele entende? Ele entende se você dá um joinha, ele entende se você dá um dislike. Não importa. Ou até mesmo você pegar e se inscrever. Vai aí, se inscreve. Escreve, mete o dedinho, tá? Pega essa parada aí de compartilhar e compartilha esse vídeo. Vamos, na verdade, né, propagandar isto. Por que você está fazendo isso, Wendys? Porque você tem que ter tempo de voo. Você sabe o que me faz lembrar? Já que nós vamos começar pelo início, né, do empreendedorismo, para você que está na CLT, para você que realmente, né, talvez não sabe nem como começar. O que eu quero falar para você? Lá atrás, quando eu comecei, foi tempo de voo. E o que é o tempo de voo? A maioria dos tempos de voo, né, a maioria das vezes, você não vai ganhar, você não vai ter money. Não vai ter money. Mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que treinar. Treinar. Para quê? Para só lá na frente você colher aquilo que você plantou. Wendys, mas eu vou começar uma empresa hoje. Como que eu faço? Eu não tenho dinheiro. Cara, eu vou falar para você da minha pessoa, como que eu comecei. Ó, primeira coisa que você tem que entender, você não vai vender um produto. Você tem que vender e realizar sonhos de pessoas. Um exemplo que eu quero trazer para você no mercado imobiliário. Quando eu fui iniciar, né, no mundo do empreendedorismo, nem sabia como começar. Muitas pessoas hoje acham o seguinte: não, para mim começar, eu preciso de montar um negócio, eu preciso de gastar numa estrutura, eu preciso de fazer isso, eu preciso de fazer aquilo. Não preciso de nada disso, tá? Eu tô falando isso para você. Por que eu tô falando isso para você? Porque eu apanhei para aprender. Ninguém me ensinou isso quando eu comecei a empreender. Ninguém me ensinou. Conforme eu havia falado para vocês, né? Eu comecei, sou improvável, sou filho de pais separados, fiquei mais de 20 anos no deserto, sou filho de um agari, sou filho de um catador de lixo.
E o que eu tive que fazer? Dar a cara para apanhar. Tive que partir para o campo. Eu tive que aprender apanhando. Wenders, mas como que eu vou aprender apanhando? Quando você não tem ninguém para te dar instrução. Agora, se você tiver uma pessoa que está aqui, né, entregando tudo que ela tem e passando para ela as experiências, e como que você vai fazer agora para você mudar a sua rota, cara, você já está andando anos luzes na frente. Bate palma, agradece, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, tá? Só que não depende de mim. Depende também das suas decisões. A grande verdade é que decisão muda destino. Você quer mudar seu destino? Ou você quer ficar na mesmice, vivendo aquela vida, deixa a vida me levar? Você quer dar um conforto para sua família? Você quer, né, no momento que o seu filho pedir para você um presente, você ter ali como você dar o presente para o seu filho? Você quer ter uma casa própria? Você quer ter um carro bom? Você quer viajar? Isto chama-se gestão, e não só a gestão, mas você ter a liberdade geográfica. Você ter liberdade financeira. E como que você vai encontrar isso? Para encontrar isso, você precisa de plantar. E plantar, você precisa de começar. Hoje, você não precisa de chegar e montar um negócio e gastar valores em uma estrutura. A única coisa que você precisa é investir em você. Investir no seu intelectual, investir no seu conhecimento e na sabedoria. Você tem que filtrar, né, o que você vai fazer. Você vai ter que filtrar, porque hoje tem muita coisa na internet, a galera tá querendo, né, viver uma vida e falar de coisas que eles não vivem, vivendo de aparência. Eu falo para você porque o ano de 2022 e 2023, só de mentoria, de curso e de network que eu saí para conhecer outros negócios, eu fiz investimento mais de 100 mil reais. Só que o Enes, eu aprendi muito. Como que eu aprendi? Eu aprendi que tem que filtrar muita coisa. Eu aprendi que quando você entra no negócio, né, você acaba dando canelada, mas isso faz bem. Porque quem não entra, quem não faz, quem não vai para a prática, não aprende. Então o recado que eu tenho para você que está aí do outro lado, você que está no YouTube, você que está no Instagram, faça investimento em você. Lá atrás, quando eu iniciei no mundo dos negócios, o exemplo que eu quero trazer para você, que você nunca vende coisa, mas vende sonho, eu, né, vendia o quê? Aliás, eu não vendia, eu locava, né? Eu comecei a locar apartamento temporário. E como que eu alocava apartamento temporário? Eu iniciei no semáforo. Eu ia para o semáforo, chegava no semáforo, batia o banner, a maioria das vezes tomava um não, né? E o não faz parte do jogo, porque é o não que faz você crescer. Um abraço aí para o nosso grande guerreiro Andrei. E é sobre isso. Então, a partir do momento que eu fui para lá, eu estava vendendo um sonho. Um sonho de quê? Sonho temporário. Então você não vende coisa, você vende um sonho. Você não vende um objeto. Você tem que vender uma experiência. Então lá atrás eu iniciei desse formato e fui vender o quê? Experiência. Qual a experiência? Tinha muitas pessoas que chegavam, tinha pegado apartamento de pessoas e de repente era uma fraude. E o cara estava atordoado, estava, como se diz, né? Veio para curtir uma viagem em Caldas Novas e aquilo virou um pesadelo. E o que eu fazia? Eu chegava com a solução, trazia uma solução para o cidadão. Qual que é a solução? A primeira coisa que você tem que entender, esquece do problema. Você chegou em Caldas Novas, agora é o momento de você curtir, é o momento de você, na verdade, esquecer, porque você saiu da sua casa para vir para Caldas Novas, para quê? Para passar uns momentos de lazer, para ter um momento bom com a sua família. E é isso que eu vou fazer agora. Depois você vai correr atrás, né, dessa situação que aconteceu com você. Só que você não pode deixar com que esse problema venha prejudicar a sua viagem. Então quer dizer que eu estava ali no semáforo, vendendo o quê? Vendendo um sonho, vendendo uma solução. E muitas vezes as pessoas acham que para começar a empreender, eles precisam de colocar uma estrutura, gastar muito dinheiro, fazer um monte de coisa. Não é isso, galera. Se eu tivesse alguém que falasse para mim, que me desse instrução há mais de 10 anos atrás, eu garanto para você que eu tinha
alavancado muito mais rápido. Então a pegada é: o inteligente apanha para aprender, o sábio aprende com os erros dos outros, e o tolo nunca sai do lugar. Então o recado que eu tenho para você é: faça investimento em você. E se você acha que agora você não tem dinheiro, você começa a vender sonhos. Foi o que eu fiz lá atrás. Eu vendia hospedagem temporária. E aquilo, assim como eu havia narrado para vocês aqui, muitas vezes o cidadão chegava com um problema, né? A viagem dele estava um arraso. Por quê? Porque ele já tinha tomado um golpe na internet. E eu pegava o cidadão, levava ele na porta do hotel, deixava ele subir no apartamento, ele sentia tudo aquilo ali, né? Ele via aquela experiência e ali depois ele fazia ali o pagamento. E fazia o pagamento feliz, né? Por quê? Porque eu tirei o cara do problema e dei para ele uma solução. E a partir deste momento, o que aconteceu? O cidadão começou a viver ali os momentos de qualidade. Então o recado que eu tenho para você hoje, que vai começar, ou que está na CLT, aprende primeiro na onde você está. Como que você vai aprender onde é que você está? Vê o que está acontecendo na empresa que você está trabalhando, vê aonde está errando, traz soluções para ela, porque a grande verdade é que as empresas hoje buscam pessoas que trazem soluções. Não é aquela pessoa que fica só trazendo problema, ou então automaticamente, nem só trazer problema, mas tudo que ela for fazer, ela precisa de uma permissão. Ela precisa de pedir. O cidadão que é ágil, né, que realmente ele está ali para aprender e fazer a diferença, se tem um problema, é igual eu, por exemplo. Lá atrás, eu não estou contando para você que quando eu fui começar, eu não trazia uma solução para o problema. Qual que era o problema? Primeiro, a pessoa chegava em Caldas Novas, não tinha local para ficar. Aliás, o primeiro problema, né? O primeiro problema é que ela tinha passado, a maioria das vezes, eles tinham passado por um golpe. Tinha depositado o Pix, tinha feito todo o procedimento e chegava aqui, não existia apartamento. Como eu estava, na verdade, na entrada da cidade, no semáforo e tudo, eu ficava ali abordando essas pessoas. O que acontecia? Eu chegava lá, eu estava vendendo momento de qualidade. Tirar aquele problema da família, fazer ele entender que o momento deles era realmente naquele momento, que eles saíram da casa deles para curtir Caldas Novas, para viver os momentos deles, momentos únicos, que não tinha mais, e que eles não poderiam deixar, né, com que essa situação estragasse o momento de qualidade que eles veio para curtir, ou seja, a sua viagem. Então, você que está hoje trabalhando na CLT, o que você faz? Seja solução. E fica de olho e aprende com tudo que está acontecendo dentro da empresa. Vê aonde estão os erros. Por que, Wendel, que você está falando isso? Porque quando você começar a empreender, você não vai errar aquelas coisas que você está vendo que está errando. Ou seja, o recado para você é: erra 1000 vezes. Nunca as mesmas coisas. Então aproveita o gancho que você está hoje na CLT e vai fazer o quê? Aprende. Tem muitas pessoas que estão os olhos tampados, não sabe nem para onde vai, não sabe o que quer, e está ali e deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. E não aprende com os outros. Porque assim como, né, eu falei no início da live, existem 3 pessoas: o tolo, o inteligente e o sábio. O tolo, infelizmente, ele fica lá e o tempo passa e ele nunca aprende, e ele é um mero ignorante. Se você falar para ele, ainda vai criar caso com você. O inteligente é aquele cara que vai chegar realmente rasgando tudo no peito e vai fazer a coisa acontecer, porém, ele vai melhor feito que perfeito. E o sábio é aquele que erra, ou seja, aquele que está vendo o cara errar e está pegando os pontos. O que ele, na verdade, o que ele tem que fazer para ele não fazer o mesmo erro que essa pessoa está fazendo? O que ele precisa fazer para ele não cometer os mesmos erros? E ele está pegando instrução com quem está naquele objetivo que ele quer.
Ou seja, se você tem um caminho que vai daqui para Goiânia e você não sabe como chegar lá, você vai buscar alguém que já fez esse caminho ou que está nessa trajetória. Este é o sábio. Ou seja, você não sabe o mapa, como você entrar, mas você vai buscar quem sabe, quem tem esse mapa. Então é isto que eu estou falando hoje nessa live, uma live que realmente, né, se eu for falar sobre empreendedorismo, eu confesso para você que eu vou ter que ficar 30 dias falando sobre isto. E por esse motivo, eu dividi ela em fases. E principalmente eu vou bater muito na tecla porque eu sei que a maioria está iniciando e a maioria está na CLT, a maioria está com a mentalidade de estabilidade e a maioria acha que para começar a empreender precisa de investir em coisa. Sendo que o maior investimento que tem é em você. Faça o investimento em você. Depois que você pegar, na verdade, tudo isso, eu acabei de passar para você um insight poderoso para você. Não vende objeto, mas vende realizações. Vende sonhos. Outro exemplo que eu posso te dar. Você não vai vender uma casa. Você vai vender um sonho de uma pessoa que tem de comprar uma casa. Ou seja, uma pessoa que vai casar e ela tem aquele sonho de ter a casa própria. Então você não está vendendo uma casa, você está vendendo o quê? Um sonho, você está trazendo uma solução para aquela pessoa. Então todas as vezes que você entender isto, você vai ver que hoje você não vende objeto, mas você vende e realiza sonhos de pessoas. Você é um resolvedor de problema. É simples assim. Você é um resolvedor de problema. E para isso você precisa de quê? Chegar e, né, a arte de vender, a arte de realizar sonhos de pessoas e fazer a coisa acontecer. Só que o que está acontecendo com a maioria das pessoas? Elas não conseguem enxergar que realmente ela está tampada os olhos, tem uma venda nos olhos delas, e você precisa de desvendar a venda, tirar a venda dos olhos. Isso significa desvenda, tá? Desvendar. Para você realmente conseguir enxergar que realmente o seu objetivo é conhecimento e sabedoria. E o seu papel é o quê? Seu papel é resolver problema. Resolver problema. Exemplo, Enzo, você está no fast food. O que o Enzo hoje faz? Eu não vendo sanduíche. Eu mato a fome de pessoas. Quantas pessoas que chegam lá 2, 3 horas da manhã e agradecem pelo fato da Optimus Burger estar aberta. Por quê? Porque ela está resolvendo um problema dela. E qual que é o problema? A fome. A sede. Sede de beber, a sede de ter um ambiente ali onde o cidadão vai encontrar aquilo que ele está realmente buscando, né, que é automaticamente a fome. Então aprenda uma coisa, tudo que você for fazer, você vai fazer como? Você vai realizar sonhos de pessoas. E assim como eu havia falado para você, né, na live desde o início, eu comecei lá atrás, batendo banner, resolvendo problema e trazendo momentos de qualidade. Fazendo com que a pessoa entenda que aquele momento que ela estava vivendo era um momento único. E que nada nem ninguém poderia roubar a paz dela. Por quê? Porque ela saiu da casa dela para viver uma experiência. Uma experiência de uma viagem, uma experiência extraordinária, uma experiência de um hotel, uma experiência de um restaurante, uma experiência de curtir os pontos, né, turísticos de onde ela direcionou aí. E é isso que eu estava fazendo. E a maioria das vezes as pessoas, né, saía dali agradecendo, pagava com o maior prazer. Por quê? Porque eu estava vendendo uma experiência. E automaticamente eu ainda dava instrução de como fazer lá na frente, né, com a situação que ela se encontrava.
Então, o recado que eu quero falar para você não ficar bitolado. Não envolva em coisas. Enes, se eu fosse iniciar hoje, no mundo dos negócios, o que você faria? A primeira coisa, investimento em mim. Eu faria investimento em mim. No conhecimento, na sabedoria, no network, conexão com pessoas diferentes. Faça um filtro. Faça um filtro. Enes, mas por que você está falando que faça um filtro? Porque eu, no ano de 2022, no ano de 2023, eu fiz vários investimentos. E quais investimentos? Em conhecimento, em mentoria, curso, network, fiz viagem, desloquei geograficamente, fiz várias coisas. Só que teve situações, né, que eu avancei, aprendi com os erros. Por que eu aprendi antes? Teve curso que eu peguei que não valeu a pena. Teve mentoria que eu paguei que não valeu a pena. Enes, mas como não valeu a pena? Não gerou para você experiência? Sim, na verdade, né? Não é que não valeu a pena. Talvez não foi esta a expressão. Mas o que eu quis dizer é o seguinte. Eu não usei isto, né, para aquilo que realmente eu queria. Só que o que acontece? Se eu não tivesse feito essas aquisições, se eu não tivesse passado por esses problemas, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. A experiência de filtrar qual conteúdo que eu vou trazer para mim. Se essa pessoa realmente está falando e de fato ela faz. Então são uma série de coisas. E eu estou sempre num desafio novo. Agora, por exemplo, eu acabei de entrar numa mentoria. A mentoria do Método Tigre Branco. É um desafio novo, é um negócio onde as pessoas não falam. Mas o que acontece? Eu namorei esse cara mais ou menos uns 6 meses para sozinho entrar nessa mentoria. E aí eu vi que realmente, de fato, o que o cidadão estava falando é o que ele vive. E eu entrei nesse negócio. O cara entregou tudo que ele tem de melhor e confesso para você que não tem preço. Ainda que essa mentoria, né, valesse 20 mil, 30 mil, 50 mil. Mas o que ele entrega é muito mais do que realmente o que ele promete. É o over delivery. Entregar mais do que aquilo que você prometeu. E isso eu aprendi muito. Por que eu aprendi? Porque eu tive várias caneladas lá atrás, onde eu fiz investimento em mentoria, em curso, em vários, né, network. Porém, como eu aprendi, eu comecei a filtrar. E como que eu comecei a filtrar? A namorar esse cidadão. Comecei a olhar a vida dele. E, né, de fato, ele entregou tudo aquilo que ele prometeu e muito mais. E agora nós já estamos indo agora, né, para a prática e o negócio vai bombar. Então o recado que eu quero trazer para você é: aprende com os erros dos outros, busca conhecimento e sabedoria, vende experiência, não vende coisa, objeto, porque senão você é um mero raso. E por isso que a maioria das vezes você acaba, né, dando canelada. Enes, como que eu dou canelada? Canelada é só as vendas. A empresa que não vende, ela quebra. Vender é desvendar. Você precisa desvendar. Ó, aqui está uma venda, né? Aí você vai desvendar. Desvendar para quê? Você vai tirar as escamas dos olhos da pessoa e fazer ela entender que ela não está pagando um preço. Mas se ela está pagando algo que não tem valor. É isto que é o papel do vendedor. E isso dá para você começar aonde, Enes? Em qualquer lugar. Dá para você começar trabalhando na CLT, trabalhando para o seu patrão. Dá para você começar sozinho. Dá para você entender que realmente quem não vende, o poder de venda é o poder de compra. Se você vende pouco, você compra pouco. Se você vende muito, você automaticamente vai ter poder de compra. Não de consumismo, mas sim, né, de investimento. Porque quando, na verdade, eu comecei lá atrás, agora, né, é a segunda parte que eu vou falar para você, que já está empreendendo.
que está na operação, você tem que entender o seguinte: você não pode subir seu padrão. O que você hoje faz de faturamento, as suas dívidas não podem ser maior do que isto. E seu padrão de vida tem que estar sempre abaixo. Quando eu iniciei lá no mundo dos negócios, conforme eu havia falado para você que eu comecei, né, no mercado imobiliário, indo bater banner e vendendo sonhos, eu tinha um padrão de vida e eu segurei esse padrão de vida. E os valores que foram entrando de lucro, eu fazia investimento, fazia, né, aquela pegada. E no final eu vou deixar aqui para vocês uma tarefinha. Se você pegar essa tarefa, eu tenho certeza que você vai sair da onde você está. Você vai sair dessas crenças limitantes que te trava todos os dias e faz você desacreditar de você mesmo, tá? Mudar os seus hábitos e fazer você entender que só você, ainda que eu falasse aqui, ó, dia após dia, não vai adiantar nada. Se você não tomar decisões, se você não entender que o único responsável por todos os seus atos é você, infelizmente, não existe pessoa que vai ter o poder de mudar você se você não quiser. Então, o recado que eu tenho para você é: quando eu estava lá no operacional, quando eu estava lá no início, o meu padrão, eu sempre mantinha o meu padrão. E os meus lucros, né? Rodrigo, um abraço para você, meu nobre, tamo juntos, tá? Grande Rodrigão, tô aguardando aquela pescaria, viu, irmãozinho? Bora botar para ver, beleza? Agora a próxima nós vamos deixar agendadinho, vamos organizar e nós vamos fazer a coisa acontecer. Então o recado que eu quero para você é o seguinte: entenda que o seu padrão você não pode deixar elevar. Senão você vai ficar, né, um mero, que hoje na verdade 98% das pessoas são consumistas. 98% das pessoas, né, a grana que ela pega, a hora que ela chega no final do mês, o que ela está devendo? Ela está em carro financiado, ela está com a casa financiada, ela está devendo cartão de crédito, ela está devendo vizinho, ela está devendo pai, ela está devendo irmão, ela está devendo primo. Cara, você é louco. Como que você vai conseguir? E aí o que acontece? Wendel, já que você está falando de empresa, já que você está falando de empreendedorismo, mestre, entenda uma coisa. Se você não administrar o pouco, você não vai administrar o muito. Entenda que a empresa é você. Bota isso na sua cabeça. O CPF forte é que é o importante, porque quando você busca conhecimento e o seu CPF é forte, consequentemente você vai ter um CNPJ que vai ter resistência. Wendel, mas você está me deixando louco com tanta informação que você está me falando. Porque você está falando de CPF, agora você está falando de CNPJ. Você falou sobre padrão de vida, você falou sobre gestão financeira. Esse é um assunto que, se você não entender, meu irmão, é por isso que a conta não fecha para você. Não fecha, porque você está aí um consumista nato. Você está naquela corrida de rato. Tá doidão. Tá saindo comprando. Por quê? Você não está bem emocionalmente. E aí você está buscando o quê? Prazer imediato, prazer imediato. Então o recado que eu quero trazer para você é: você quer crescer? Entenda que você vai ter que extinguir o sangue. Aonde está o sangue? Aonde está saindo? Aonde está saindo a torneira? Porque você tem que entender o seguinte, ó. Vem um cano que entra água, o que você quiser. Aí aqui tem um local onde é que ele entra, né? E ele tem que ficar aqui e aqui ele vai multiplicar, né? Porque automaticamente é como se eu estivesse pegando esse copo com água aqui, ó. Vou colocar aqui como exemplo. Ó, tô colocando aqui, ó. Ó, você tá vendo? Só que se eu colocar ele até ele transbordar, a água vai sair. Você concorda comigo? Então, a entrada tem que ser maior do que a saída. Se a sua saída for maior do que a entrada, filho, você se ferrou. A conta não vai fechar, seja no seu CPF, seja no seu CNPJ. Seja você agora que está começando do zero ainda, está na CLT, está na estabilidade, aquela pegada toda que não entendeu que realmente você precisa de colocar um tempo para tudo e CLT é ajuda de custo, é só para você aprender e depois ir para uma nova fase. Se você não entender que se você ganhar hoje um salário mínimo,
E se você não fizer gestão de um salário mínimo, infelizmente você não vai fazer gestão. Porque você pensa o seguinte: nossa, eu preciso de ganhar milhões, eu preciso de ganhar 100 mil, eu preciso de ganhar 10 mil, eu preciso de ganhar 15 mil para eu ter as minhas gestão. Não é assim, cara. Entenda que se você não fizer gestão hoje do pouco, você não vai fazer gestão do muito, amigo. Esquece, eu não estou contando para você que uma história. Eu poderia ficar aqui inventando um monte de historinha para você, te prometendo que você vai ter amanhã uma Ferrari, e que depois da manhã você vai ter uma mansão, e que você vai estar ganhando 15, 20 mil, se você não tratar você. Você precisa se tratar. E como que você vai se tratar? Você vai entender que precisa buscar conhecimento e sabedoria, principalmente gestão. Eu falei sobre pessoas que estão na CLT, está na estabilidade, pessoas que estão empreendendo, pessoa que tem que vender lá atrás, vamos recapitular aqui, ó. Lá atrás você tem que vender sonhos e não objeto, tá? Você tem que vender sonho. Tô falando para você que você tem que vender, tirar as vendas, tá? Porque se você não tiver o poder de venda, você não tem o poder de compra. Consequentemente, nós estamos falando dos seus resultados lá na frente, não tá? Se você vender... Então, Anderson, que doideira é essa? Você está falando de salário, você está falando de vender. Se você, na verdade, está no salário, você está vendendo sua hora. Você está vendendo. Só que você está vendendo sua hora. Se você tem um salário hoje, seja autônomo, seja no que você fizer, entra aqui. Aí a pergunta que eu tenho para você, aonde está saindo? Tá tendo um furadinho aqui? Tem outro furadinho aqui? Tem outro aqui? Tem outro aqui? Tem outro aqui? Tem outro aqui? Cara, você tá ferrado. Agora, o que precisa fazer? Vamos falar da solução? Você vai ter que extinguir. Você vai ter que começar a tapar buraco. Como que você faz? Vai para as dívidas. Qual dívida? Dívida de cartão de crédito. Diminui. Qual outra dívida? Tô com um carro financiado. Deixa seu ego, dá uma baixadinha e fala, vou vender esse carro. Vou passar para frente. Tô com a casa financiada. Cara, se tiver com a casa financiada e se você tiver com a casa que está com valor elevado, baixa a sua bola. Vai para uma casinha mais humilde. Você vai extinguir. Você está na empresa, você está vendo que tem ali, da mesma forma, comprando coiseira, está desperdiçando, está desviando valores, na verdade você está saqueando a sua empresa. Começa também da mesma forma. Vamos tapar buraco, vamos estanquear o sangue. Você parou para pensar que, vamos supor que agora aconteceu um acidente. Tem uma pessoa abalada emocionalmente e tem uma pessoa que está lá sangrando. A qual que você vai salvar primeiro? Qual que é? Vou deixar você refletir aí agora por alguns segundos. Qual que você vai salvar? Você vai salvar a pessoa que está ali abalada emocionalmente ou a pessoa que de repente teve um corte profundo e que o sangue está espirrando para tudo quanto é lado? Você vai estanquear o sangue. Você vai pegar aquela pessoa que está lá, né, com a fratura exposta e o sangue está... Então entenda que você precisa de ter gestão financeira. Entenda que você precisa de ter um CPF forte. Tudo começa em você e tudo termina em você. Muitas pessoas falam, empresa quebra. A empresa não quebra, meu amigo. Mentira. Que empresa quebra? Quem quebra é o gestor. Quem quebra é o dono da empresa. Quem é a pessoa que está governando essa empresa que quebra? Emocionalmente. E qual que é o causador das maiorias das vezes essas empresas quebrar? Dívida descontrolada. Muita vazão. Pouca entrada e muita saída. Então baixa seu ego hoje. Comece a entender aonde estão os pontos. O que você precisa fazer para você mudar essa estratégia? O que você precisa fazer para você melhorar sua gestão, melhorar suas vendas, melhorar seu conhecimento, começar a vender
sonhos. Começar a vender o quê? Experiência. Começar a aprender com os outros. Aprender no CNPJ da onde você está. Entender que o erro, conforme eu havia falado para vocês, que eu fiz muito investimento ali no conhecimento, ainda assim que você vai fazer investimento em conhecimento, você tem que saber aonde você está colocando. Porque senão você vai cair em muitas, né, armadilhas, ou então em muitas promessas que não é verdade. Wênis, você tirou proveito de tudo isso? Claro que eu tirei. Se arrepende de alguma coisa que você fez lá atrás? Não arrependo. Você sabe por quê? Porque o que me trouxe até aqui foi as minhas experiências. Agora, o recado que eu quero falar para você é o seguinte: o que tiver errado na sua vida hoje, faz uma mudança de rota. Que chama-se, vou falar para você. Na guerra, você tem um livro que fala sobre isso, que fala sobre metanoia. Os americanos usavam muito isso. Metanoia significa mudança de rota. Você só muda a sua rota e segue o seu trajeto. Mas não olha para trás e não fica com arrependimento. Ou seja, ansiedade do futuro e depressão do passado. Eu confesso para você que o ano de 2022 foi um ano, para mim, que eu mais aprendi. Por que, Wênis, que você aprendeu? Porque eu tive um fracasso. E o fracasso onde eu abri alas, entrou um corvo dentro da minha empresa e furtou mais de 100 mil reais, disparando Pix para vários cidadãos. Wênis, o que você aprendeu com isso? Eu aprendi que eu que tenho que estar checando a minha empresa. Eu que tenho que estar entendendo o que está acontecendo na entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Se eu não tivesse gestão, se eu não tivesse trabalhado isso, eu tinha quebrado. Ou seja, emocionalmente, realmente eu tinha quebrado. Por quê? Porque eu abri alas para isso. O erro foi meu, mas eu aprendi muito com isso, tá? E confesso para você que eu peguei aquela frase que está no livro: erra 1000 vezes, nunca as mesmas coisas. Hoje eu checo tudo. Tudo que entrar dentro da minha empresa, eu olho, libero ou não libero. Ah, um boleto a pagar. Entrou boleto. Que boleto é esse? Ah, não, então ok, tá, tô liberando. Ah, entrou outro aqui. Então, entrada e saída. Eu tô entendendo tudo o que está acontecendo. Eu me ferrei, mas aprendi. Wênis, se fosse para você voltar atrás, você queria? Não queria. Por quê? Porque eu aprendi com isso. Eu realmente tomei aprendi com 100 mil reais, não foi um fracasso. Mas você parou para pensar que se eu não tivesse aprendido lá com 100 mil reais, eu poderia estar tomando um outro prejuízo de 1 milhão? Que seria bem mais caro, ou seja, eu ia pagar mais caro ainda. Então é mais fácil você tomar um fracasso ou tomar um prejuízo, depende da sua cabeça, que nível que você está. Né? De 100 mil, aprender com isso, mudar a sua rota, seguir seu caminho, fazer o que tem que ser feito, aprender, conforme eu havia falado para vocês que eu fiz investimento em vários cursos, várias mentorias, vários network e, automaticamente aprendi muito com isso. Então, um recado que eu quero falar para você hoje, dia 9 de julho de 2024. Entenda uma coisa, abra o seu coração, porque eu havia falado no início da live, o tolo, o inteligente e o sábio. Seja sábio, aprende com os erros dos outros. Estou acabando de narrar para você toda a minha vida aqui. O que aconteceu para me chegar até aqui? Não é fácil. Você vai ter que partir realmente para a guerra. Você vai ter que enfrentar o problema. Você vai ter que entender que vai ter não. Você vai ter que entender que vai ter crítica. Você vai ter que entender que as pessoas que estão ao seu redor não vão acreditar em você. E você tem que entender que as pessoas vão arrastar o seu tapete porque elas não querem que você cresça. E elas vão colocar obstáculo na sua vida. Só que você vai ter que entender que só você pode mudar todo esse cenário e entender que depois do não vem um sim. É só batendo na porta. Aquele que bate na porta, Instagram, a porta abre. Aquele que busca YouTube, encontra.
Então, o que eu quero trazer para você hoje é as minhas experiências. Se eu tivesse alguém que falasse isso para mim lá atrás, eu garanto para você que eu tinha sido mais rápido e eu tinha sido mais assertivo. Ué, mas você está dizendo isto, né? Se arrepende? Não arrependo. Simplesmente estou abrindo seus olhos agora que você pode escolher qual dos três você quer ser. O tolo, o inteligente ou o sábio. E aí? Qual que você quer ser? Hoje você tem essa oportunidade de escolher. Só que só você pode mudar esse quadro. Você tem coragem de mudar? Tem? Ou você, na verdade, vai continuar sendo esse covarde, essa covarde, com a sua própria vida? A vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela, meu amigo, minha amiga. E aí? Vai covardear? Ou vai dar a cara para bater? Porque o que eu tô fazendo aqui agora, você sabe por que eu tô fazendo isso? Eu tô treinando. Eu não importo o que as pessoas pensam sobre mim. Mas eu sei aonde eu vou. E sei o que eu tô fazendo. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você tem que ser intencional em tudo que você for fazer. O que você não souber, cai para dentro para você aprender. É um jogo novo. É um novo desafio. O ano de 2024, eu confesso para você que está sendo um ano de muita experiência, de muito desafio no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. E eu tenho crescido gigantemente em todas as áreas da minha vida. Mas eu entendi que aquele que não treina, aquele que não faz, aquele que não peita, aquele que não entende que o não, depois do não vem um sim, esse que é o covardão, que o primeiro não ele é, né? Desiste. Chefe, não sei que jogo é esse. Jogo de marionete? O jogo de tempos fáceis fazem homens fracos? Tempos difíceis fazem homens fortes? E aí? Vai ficar reclamando? Vai ficar colocando culpa nos outros? Dos seus resultados? Você acha que é legal o seu filho pedir algo para você e você não tem para dar? Você acha que é legal você querer ter o desejo de fazer uma viagem e você não ter, né, o recurso financeiro para fazer isso? Você acha legal, na verdade, não ter para dar, porque a Bíblia diz que é melhor ter para dar do que receber? E aí? Quero que você tenha uma reflexão com você hoje e escolhe qual que é o seu difícil. Difícil é você viver a vida de merda que você vive? Ou difícil é você dar a cara para bater e peitar todos esses problemas e obstáculos, perseguições, o não que vem na sua vida todos os dias? Wenders, mas você vai me ofender falando desse jeito. Cara, se você vai se sentir ofendido de eu falar desse jeito, imagina quando você estiver na prática. Uhum. Você acha que alguém vai passar a mão na sua cabeça? Se você estiver ofendidinho com as minhas falas aqui agora, você infelizmente não vai aguentar nem o primeiro sopro. Você viu aquela historinha lá dos 3 porquinhos? Um fez uma casa de palha, o outro fez uma de madeira e o outro fez de alvenaria. Qual foi o resultado? Conta pra mim. Eu não vou dar essa resposta não. É a reflexão que eu deixo para você hoje, dia 9 de julho, às 20 horas e 22 minutos. Hoje eu falei para vocês, né, que eu ia entregar o que eu tenho, a minha experiência. E que eu realmente passei de experiência, eu estou trazendo para você. Agora você escolhe qual que você quer. Qual desses 3 você vai ser? Tolo, inteligente ou sábio? Recado é para você, tá? Pega esse aviãozinho, vamos fazer isso? Vamos comigo? Pega esse aviãozinho aí agora e vamos compartilhar com mais pessoas. Você aí do YouTube, vamos compartilhar essa live. Vamos se inscrever no canal. Aperta o like, ou se você não curtiu, aperta o dislike aí para nós, por favor. Pode apertar o dislike, porque isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda e mesmo assim ainda vai levar para mais pessoas. É sobre isso, tá? Eu vou abrir agora para algumas perguntas e eu estou aqui pronto todos os dias. E para você que realmente está pronto para mudar a sua vida, que o MDV é mudança de vida, nós vamos falar mais assuntos, nós vamos aquecer mais os motores,
Nós vamos estar sempre na terça-feira, 19 horas e 31 minutos. E nós vamos estar na quinta-feira, 5h47 da manhã. Você está pronto para esse desafio? Você tem coragem? Então você é meu convidado, tá? Só para você que tem coragem. Para você que está pronto realmente para fazer diferente. Para você que está com a mentalidade de não estar com a maioria. Então você é meu convidado. Esse aqui vai ser feito um filtro. Só vai vir os escolhidos. Você sabe o que é os escolhidos? O escolhido é aquele que realmente está pronto para se autodesafiar. Porque muitos são chamados e poucos serão os escolhidos, tá? Então você pode ser um dos escolhidos. E como que eu vou ser um dos escolhidos, Enes? Você mesmo pode se escolher. Porque a decisão é sua. Você muda seu destino. Eu simplesmente lanço aqui as flechas. Se você aceitar, ela vai entrar no seu coração e sua mente. Se você não aceitar, elas vão ser blindadas e você vai ter um escudo onde elas vão bater e de nada vai fazer efeito para você. Ou elas vão entrar aqui e vai sair do lado de cá. Escolhe aí, meu querido. Bora para cima. Vamos lá, então. O Alexandre perguntou: como posso validar uma ideia de negócio antes de investir muito tempo e dinheiro nela? Acabei de falar. Nossa, essa live agora foi só sobre isto. Primeira coisa que você vai ter que entender é o seguinte: você vai ter que sair do perfeccionismo. Tira do papel e vai iniciar com você, buscando conhecimento e sabedoria. Depois vai vender experiência. Vende experiência. No mercado imobiliário agora, por exemplo, você não tem dinheiro para comprar um imóvel, você não tem como ser construtor, ou enfim, você não tem verba hoje para iniciar. O que você faz? Você só basta buscar um comprador e buscar quem tem o imóvel. Põe os dois para beijar. Beijou. Você é o intermediador. O que o intermediador ganha? 5%. Então, o que é isso? Conhecimento. Conhecimento. Então quer dizer que, Wenders, eu preciso de dinheiro? Deixa essa pergunta para você. O Franklin perguntou: como fazer um planejamento estratégico para montar um negócio do zero? Dê exemplos práticos. Cara, eu vou deixar assim, bem objetivo para você. Tem 3 pessoas aqui, ó. O tolo, o inteligente e o sábio. Quer que eu fale de mim? Eu vou falar para você que quando eu iniciei, o meu projeto foi dar a cara para bater. Eu tive que apanhar. Então o inteligente apanha para aprender. Então eu tive que começar do jeito que eu estava. Como que eu comecei? Eu não comecei com dinheiro. Eu não comecei fazendo investimento no negócio. Mas eu entrei e vou voltar a te falar. Porque eu acho que a maioria dessas perguntas de vocês estão focados em ter algo para vocês iniciar. Não precisa. Você precisa de investir em você e entender que você pode realizar sonhos de pessoas. Moral da história: seja resolvedor de problema. Quais são os erros mais comuns que devemos evitá-los para começar um negócio? Foi a Maria José que perguntou. Eu vou te falar para você, sinceramente, você tem que buscar conhecimento. Eu estava numa mentoria ontem e eu vi, né, um cidadão que é advogado falando sobre isso, porque uma cliente perguntou para ele: como que eu entro no negócio e não corro risco? Ele falou: não entrar. Essa é a resposta. Não entrar. Por quê? Porque todos os negócios vão ter risco. Agora, como eu ser mais assertivo? Aí é outra pegada. Como você ser mais assertivo? Aí você vai buscar o quê? Quem sabe? Vou responder você também bem objetivo. Quem não sabe o como, busca o quem. Eu falei para você, se você não sabe o caminho daqui para Goiânia, busca quem fez esse caminho. Você vai aprender mais rápido, mais fácil, vai chegar mais rápido ao seu objetivo. O Fernando perguntou: como posso equilibrar a gestão do tempo entre as demandas do meu negócio e minha vida pessoal? A pergunta é: como posso equilibrar a gestão do tempo entre as demandas do meu negócio e minha vida pessoal? Primeira coisa que você vai ter que entender é que você não tem gestão do tempo. Você tem gestão no tempo. O que é gestão no tempo? Gestão na sua agenda.
no seu cronograma. Então você vai ter que ser o quê? O mais produtivo. Ou seja, eu, hoje, o Enes, como que eu trabalho? Eu trabalho com um cronograma. Como que é esse cronograma? Diário, semanal e assim vai. Eu nem faço um cronograma muito longo. Eu faço cronograma diário e semanal. E assim você vai executando todos os dias aquilo que realmente, né, você colocou como prioridade. Gustavo perguntou: quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar com um sócio em um novo empreendimento? Estou querendo ir para um novo empreendimento e acredito que será mais fácil entrar com outra pessoa. Ó, eu havia falado lá atrás que eu fiz vários investimentos em mentorias e cursos, network e tal. O que que acontece? Eu aprendi errando. Muitas vezes eu fui buscar ali um curso, uma mentoria, e não era nada daquilo que realmente eu estava buscando. Só que o que que aconteceu? Eu tive que ter tempo de voo. O recado que eu quero falar para você que é sócio, e da mesma forma no relacionamento, no namoro, no próprio casamento, o que for. Entenda uma coisa, você namora para dar errado, porque se der certo dá casamento. Então você vai ter que namorar primeiro, porque quando você mexe com sócio, sociedade, você vai ter que levar ele. Salomão já havia falado que é no conflito é que revela o fraco. Então é no conflito. E como que você vai adquirir esse conflito, Enes? É no namoro. Se, na verdade, o namorar dá certo, você pode ter certeza que vai dar casamento. Então esse é o recado para você, tá? Pra você filtrar essa galera aí. João Vitor perguntou: como posso inovar e me manter competitivo em um mercado saturado? Estou estudando o mercado de afiliados. Todos os dias você vai ter que inovar. Só que um recado que eu quero falar para você, não tá dando certo? Faça transição de carreira. Não fica apegado num produto. Entenda que, assim como eu falei desde o início da live, você vende solução, você vende sonhos. Então não tá dando certo ali, ó, mudança de rota, metanoia. Busca algo novo, conforme você até mesmo falou. Busca algo novo. E o que é esse algo novo? Conhecimento. E assim, né, automaticamente você vai ter aí a galinha de ovos de ouro. A Maria do Carmo perguntou: como posso adaptar meu modelo de negócio às mudanças do mercado e às novas tendências? Digo isso porque minha demanda diminuiu bastante. Tenho uma doceria e um ponto comercial aqui na minha cidade. Repete de novo, por favor. Como posso adaptar meu modelo de negócio às mudanças do mercado e às novas tendências? Digo isso porque minha demanda diminuiu bastante. Tenho uma doceria e um ponto comercial aqui na minha cidade. Você vai ter que fazer um estudo de mercado, ver, né, o que é a tendência, o que está rolando, por qual motivo que você, né, tinha um resultado e agora você tem outro. E, na verdade, trazer isso para dentro do seu negócio, talvez um omnichannel, né? O omnichannel são vários canais, fazer com que as pessoas, na verdade, né, consiga ver você, porque quem não é visto não é lembrado. Nesses canais, depois você pesquisa lá, omnichannel. Assim você vai conseguir realmente chegar aí, fazer com que a sua empresa dê um up. O Anthony comentou, né? Na verdade não é uma pergunta, ele só comentou. Ter um restaurante e gasto muito tempo com contratação. Hoje em dia a mão de obra está cada vez menos qualificada e faz com que a rotatividade seja muito alta. Estou repensando o modelo de negócio para atuar apenas no delivery. É aquela máxima, né? Você vai ter que treinar. E treinar pessoas é uma missão. E a missão realmente é isso, você acabou de responder, né? Que infelizmente a mão de obra está escasso. E você vai ter que treinar essas pessoas. Como que você treina? Você vai ter que fazer com que eles entendam que tudo que eles vão passar ali é um processo. Só que é um tempo de aprendizagem. Aprendeu, bola para frente. Esse cara vai ter que crescer e ir para um novo nível, porque senão você vai ter mentalidade de pessoas só, na verdade, CLT e não de crescimento. A primeira coisa que você tem que entender, que é o que eu aplico hoje, né, nas minhas empresas, passa a saber qual que é o objetivo desse cidadão. O objetivo dele faz sentido com o objetivo da empresa. Por quê? Porque a primeira coisa que ele tem que ter é o objetivo dele.
Se ele tiver interesse de buscar algo para ele, ele vai conectar com a empresa. Por quê? Porque ele pode usar da empresa que você tem como trampolim para ele alcançar aquilo que ele quer, que é algo pessoal dele. Não é só o sonho da sua empresa, mas sim o sonho dele. E ele usa da sua empresa para chegar até onde ele quer. Por quê? Porque tudo existe um tempo. E o tempo é ensino. Então isso faz com que as pessoas mudem ali a chave, tá? Essa é uma das coisas que eu tenho feito. Wenders, é fácil? Não, não é fácil. Não existe nada fácil. Só que quando você acerta aquela pessoa que tem um objetivo, que quer crescimento, que quer prosperidade, que ela não está satisfeita com o estado que ela está, que ela está a fim de mudar o hábito dela e, né, trazer um conforto para a família, realmente vai dar certo. A Gisele perguntou: como posso usar as redes sociais para promover o meu negócio? Tem uma fala aí que até 2030 quem não estiver no digital vai estar fora, né? E a grande verdade é que cada vez, né, as pessoas estão desconectando, então estão afastando. O que eu estou fazendo aqui agora? Vendendo a imagem, vendendo conhecimento. Então hoje a sua empresa, quem é representante dela é você, então trabalha a sua imagem. Você precisa estar dentro do jogo e fortalecer isso aí. A Carmelita perguntou: ainda é viável abrir um negócio físico? Desde que você aplique o Omnichannel, dá sim para você abrir um negócio físico. Você tem que estar em vários canais. A última pergunta: trabalho fichado há algum tempo e gostaria de complementar minha renda e fazer algo para gerar uma renda extra, mas não tenho nenhum investimento. O que você sugeriria para que eu pudesse começar? Qual que é a pergunta? Trabalho fichado há algum tempo e gostaria de complementar minha renda, mas não tenho nenhum investimento. O que você sugeriria que eu pudesse fazer para começar? Primeira coisa que você vai fazer, conforme eu falei no início da live, o pouco que você tiver um salário mínimo, o que for, começa a fazer investimento. Tira uma parte do que você ganha. Tira uma parte. E depois, se você quer ser mais ousado, busca um segundo trabalho. Coloca um tempo para você passar por isso, porque senão você vira só um burro de carga. Coloca um tempo e depois desse tempo você dispensa um trabalho. Começa a ser autônomo, né? Fazer alguma coisa que você vai estar resolvendo problema. Depois você abandona isso aqui e já parte para o seu próprio, né, negócio. E o seu negócio é você vendendo ali, né, sonhos e projetos. Assim você vai crescer e vai para um novo nível. E ser uma pessoa que você vai olhar para trás e falar assim: valeu a pena eu passar por isso, porque onde eu passei eu aprendi. E hoje eu estou fazendo a coisa acontecer. Então, o recado que eu quero trazer para você, ó, tem esse livro aqui, é A Mente Milionária. Mente Milionária fala sobre a galinha de ovos de ouro, sobre várias fontes de renda. E não só isso, ele fala para você que está iniciando também, no seu CPF. Então, aqui fala dos 3 estágios. Qual que é, Wenders? Primeiro, para você fortalecer seu CPF. Segundo, para você sair do operacional. Depois, você ter várias fontes de renda, não ter só uma empresa, não ter só uma fonte de renda. Você tem que ter vários canais. Eu não falei no início da live que vem um cano? Um cano é uma fonte de renda. Outro cano é outra. Então, se você tiver mais coisas entrando, ou seja, vários canos entrando e pouca saída, significa que você está no caminho certo. Você está fazendo investimento, replicando, e aí automaticamente você vai fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Esse livro aqui fala tudo sobre isso, tá? Eu recomendo para qualquer um. Para você que ainda está na CLT, para você que já está empreendendo, está no operacional, e para você que está no estratégico. Pega esse livro aqui, aí você vai para o novo nível, que é o nível de investimento. Aí você já não é CLT, você não é empresário, mas você já passa a ser investidor. E aí, queridos, depois você vai, né, automaticamente, cada vez tendo mais patrimônio, crescendo, crescendo, crescendo. Eu vou fazer depois uma outra live sobre empreendedorismo, porque aqui foi só um start. E a gente vai falar sobre venda, nós vamos falar sobre digital, vamos falar sobre várias coisas, sobre gestão financeira, porque aqui eu fiz um apanhado de tudo.
Só para você entender o recado, tá? Então tamo juntos, vamos embora partir para cima. Eu tô aqui entregando tudo que eu tenho de melhor. Eu tenho certeza que tá impactando vidas. E para você que realmente, né, tá cansado do que você está vivendo, para você que quer um conforto para sua família, para você que quer realmente, né, deixar crenças limitantes, entender que você é o único responsável, você pode mudar a sua história. Você que quer, né, ter uma liberdade financeira, geográfica, você está no caminho certo. O caminho certo é o que, Wendys? Conhecimento e sabedoria. E vender sonhos, ser um resolvedor de problema. E é por isso que eu estou aqui agora transbordando na sua vida. Bora pra cima. Espero você quinta-feira, 5h47 da manhã. Você tem coragem de acordar mais cedo e estar comigo nesse desafio? Espero você lá, tá? Só depende de você. Tamo juntos, galera. Pra você também do YouTube, tamo juntos. E juntos somos mais fortes.